mundo antigo ainda respira sob a poeira das areias. A cada camada escavada, a história da humanidade se revela em fragmentos de pedra e fogo. No coração do Oriente Médio, os arqueólogos redescobrem as cidades que moldaram impérios, testemunharam guerras e marcaram a trajetória de povos inteiros. São as cidades descritas nas páginas da Bíblia, lugares que por séculos foram vistos como lendas, mas que a ciência moderna trouxe de volta à luz. Essas cidades foram erguidas com uma grandiosidade que ainda hoje desafia os historiadores. Seus muros, templos e palácios eram obras de engenharia e poder, construídas em eras em que o bronze e o ferro ainda nasciam. Suas quedas, no entanto, foram tão rápidas e devastadoras que até o tempo parece ter se curvado diante delas. E é através das ruínas que se entende o que um dia foi glória. A primeira cidade é Jericó, a cidade das muralhas impossíveis. Localizada no Vale do Jordão, Jericó é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Datada de mais de 9.000 anos, ela foi erguida sobre uma colina artificial formada por camadas de destruição sucessivas. Quando os arqueólogos escavaram o local conhecido como Tel es-Sultan, encontraram muros duplos de pedra e tijolos de barro com até 6 metros de espessura e 8 metros de altura, um feito de engenharia para a Idade do Bronze. Entre os achados havia torres, rampas e restos de fortificações complexas, sugerindo que Jericó era uma cidade altamente organizada e militarizada. O curioso é que os indícios de destruição apontam para algo inusitado. As paredes caíram para fora, como se tivessem sido empurradas de dentro, algo raro em sítios conquistados por cerco. Esse detalhe deixou arqueólogos intrigados e transformou Jericó em um dos maiores enigmas da arqueologia bíblica. Os vestígios de cerâmica e cinzas indicam uma destruição abrupta por volta de 1550 a.C., acompanhada de intenso calor e colapso simultâneo das estruturas. Os estudiosos ainda debatem o que realmente aconteceu ali, mas o fato é que Jericó foi uma das primeiras cidades muradas da história humana e uma das primeiras a cair de forma inexplicável. A seguir temos a Babilônia, o império que quis tocar o céu. A sudeste de Bagdá, nas margens do rio Eufrates, repousam as ruínas de Babilônia, a capital de um império que se tornou sinônimo de poder e opulência. Fundada há cerca de 4.000 anos, ela se transformou no centro político e cultural do mundo antigo, sob o reinado de Nabucodonosor II, no século VI a.C. As escavações realizadas desde o século XIX revelaram muralhas monumentais com mais de 25 metros de espessura e portões revestidos de azulejos esmaltados azuis, decorados com touros e leões em relevo. O mais famoso deles, o Portão de Ishtar, foi reconstruído e hoje é exibido no Museu de Pérgamo, em Berlim. Babilônia abrigava os lendários Jardins Suspensos, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, uma obra de irrigação e arquitetura que até hoje fascina os engenheiros. Registros cuneiformes e inscrições reais confirmam que Nabucodonosor ampliou a cidade, construiu templos dedicados aos deuses mesopotâmicos e ergueu a Zigurate Etemenanque, uma torre colossal que muitos associam à Torre de Babel. A queda de Babilônia ocorreu de forma igualmente dramática. Em 539 a.C., ela foi conquistada pelo exército persa de Ciro, o Grande, praticamente sem resistência. O império que acreditava ser eterno desapareceu em uma única noite, e seus restos ainda se estendem pelas planícies do Iraque como testemunho de um poder perdido. Outra cidade é Nínive, o orgulho da Assíria. Localizada no atual norte do Iraque, às margens do rio Tigre, Nínive foi a capital do Império Assírio e uma das cidades mais sofisticadas do mundo antigo.
Fundada por volta de 4.500 a.C., atingiu seu auge sob o rei Senaqueribe no século 7 a.C. As muralhas de Nínive tinham 12 quilômetros de extensão, com 15 portões monumentais e torres de defesa de mais de 30 metros de altura. Dentro delas, palácios de mármore, jardins, templos e bibliotecas impressionavam os viajantes. O Palácio de Nínive, escavado no século XIX, revelou relevos detalhados que narram as campanhas militares do Império. Cenas de exércitos, leões e carruagens talhadas em pedra com precisão artística. O local também revelou uma das maiores descobertas arqueológicas da história: a Biblioteca de Assurbanipal, contendo cerca de 30.000 tabuletas de argila escritas em escrita cuneiforme. Entre esses textos estava o Épico de Gilgamesh, uma das mais antigas obras literárias conhecidas. Mas a cidade, considerada invencível, caiu em 612 a.C., após um cerco liderado pelos medos e babilônios. Quando o rio Tigre transbordou, parte das muralhas cedeu, permitindo a invasão. A destruição foi total, e durante séculos, Nínive desapareceu do mapa, sendo redescoberta apenas em 1847, sob o solo da moderna Mossul. Adiante, temos Sodoma e Gomorra, o mistério das cinzas. Durante muito tempo, Sodoma e Gomorra foram consideradas apenas narrativas simbólicas, mas escavações recentes nas regiões ao sul do Mar Morto revelaram algo impressionante. Nas áreas conhecidas como Bab, Edrá e Numeira, arqueólogos encontraram ruínas de antigas cidades datadas de cerca de 2000 a.C., destruídas por um evento de calor extremo. As análises de laboratório mostraram evidências de enxofre puro queimado e de pedras fundidas, indícios de temperaturas superiores a 2000 graus Celsius. O solo em torno dessas ruínas é coberto por camadas de cinzas e cristais de sal vitrificados, como se uma explosão tivesse derretido o chão. Cientistas da Universidade Trinity Southwest, em 2021, publicaram estudos sobre uma antiga explosão aérea na região do Vale do Jordão. Um evento semelhante a uma detonação de meteorito, que poderia ter devastado as cidades próximas. Os vestígios coincidem com o período em que se acredita ter ocorrido a destruição de Sodoma e Gomorra, tornando o local um dos maiores mistérios arqueológicos do Oriente e que corroboram para a história contada pela Bíblia. A próxima é a cidade de Tiro, a cidade que afundou no mar. No litoral do atual Líbano, Tiro foi o coração do Império Fenício. Rica em comércio marítimo, era conhecida por suas tintas de púrpura, feitas a partir de moluscos, e por suas embarcações que dominavam o Mediterrâneo. A cidade era dividida em duas partes, uma continental e outra insular, fortificada e cercada por muralhas que emergiam diretamente do mar. Durante séculos, Tiro resistiu a invasores, mas em 332 a.C., Alexandre o Grande mandou construir um gigantesco aterro de pedra e areia, ligando o continente à ilha. Após 7 meses de cerco, as muralhas foram derrubadas e a cidade foi tomada. Os relatos antigos descrevem o evento como uma das maiores obras de engenharia militar da antiguidade. Hoje, parte da antiga Tiro está submersa. Mergulhadores ainda encontram colunas, ruas pavimentadas e restos de construções sob as águas rasas do Mediterrâneo. As ruínas submersas são um lembrete impressionante da habilidade e do destino das cidades que dominaram o comércio antigo. A próxima se chama Petra, a cidade esculpida na rocha. Entre as montanhas avermelhadas da Jordânia, Petra surge como uma miragem. A cidade foi capital do reino Nabateu e um dos maiores centros comerciais do Oriente, entre os séculos 4 a.C. e 2 depois de Cristo. Esculpida diretamente nas falésias de arenito, Petra se esconde atrás de um desfiladeiro estreito chamado Sik, com mais de 1 quilômetro de extensão.
Ao final desse caminho, o visitante é surpreendido pelo tesouro de Petra al-Kasneh, uma fachada monumental de 40 metros de altura, entalhada com detalhes greco-romanos e orientais. Os arqueólogos descobriram templos, túmulos, canais de irrigação e sistemas hidráulicos tão sofisticados que transformaram o deserto em um oásis. Petra prosperou até o século I, mas um conjunto de terremotos e o desvio das rotas comerciais levou ao seu abandono. Por mais de 1000 anos, permaneceu esquecida, até ser redescoberta em 1812 pelo explorador suíço Johann Burckhardt. Hoje, é considerada uma das novas 7 maravilhas do mundo e continua a intrigar engenheiros e historiadores pela complexidade de sua construção. Jerusalém, o coração da história. Nenhuma cidade do mundo foi escavada, estudada e disputada como Jerusalém. Fundada há mais de 3000 anos, ela passou pelas mãos de dezenas de impérios: cananeus, israelitas, babilônios, persas, gregos, romanos e otomanos. Sua importância histórica não está apenas em sua fé, mas em sua geografia e arquitetura. Erguida sobre colinas, Jerusalém dominava as rotas comerciais que ligavam o Egito à Mesopotâmia. Uma posição estratégica que a transformou em centro político e econômico por milênios. Escavações no Monte Sião e nas áreas próximas ao Muro Ocidental revelaram restos de antigas muralhas, casas e túneis. Em 1867, o pesquisador Charles Warren encontrou uma rede de canais subterrâneos datados da época dos reis de Judá. Mais tarde, em 1968, arqueólogos descobriram grandes blocos de pedra caídos da destruição romana de 70 d.C., exatamente onde os relatos antigos indicavam o colapso do Templo de Herodes. O Templo de Salomão, conhecido apenas por descrições históricas e textos antigos, permanece um mistério arqueológico. Porém, fragmentos de colunas, selos de argila e utensílios rituais encontrados no subsolo de Jerusalém indicam a presença de um santuário monumental no local. As escavações sob a chamada Cidade de Davi continuam a revelar túneis, inscrições e sistemas hidráulicos complexos, como o túnel de Ezequias, que desviava o curso das águas para proteger o suprimento da cidade durante cercos inimigos. Para a arqueologia, Jerusalém é uma cidade que nunca termina de ser descoberta. Cada camada revela uma era, cada pedra pertence a um império diferente, e o conjunto forma um mosaico que atravessa quase toda a história humana registrada. A próxima é a Babilônia moderna, o retorno das ruínas. A antiga Babilônia, destruída e abandonada por séculos, começou a ressurgir no século XX. Durante o governo de Saddam Hussein, escavações e reconstruções foram realizadas para restaurar parte da cidade imperial. Foram erguidas réplicas das muralhas, portões e palácios originais, muitos com tijolos marcados pelo nome de Nabucodonosor, encontrados em abundância nas escavações. Os arqueólogos identificaram o traçado da grande rua processional, uma avenida de pedras que conduzia ao templo principal, e restos do que seria a Torre de Babel, um zigurate de 7 andares dedicado ao deus Marduk. As dimensões do edifício, segundo as inscrições, alcançavam 91 metros de altura, um marco arquitetônico sem precedentes para sua época. Nos anos 2000, novas missões arqueológicas encontraram cerâmicas, tábuas cuneiformes e fragmentos de mosaicos que confirmam descrições antigas sobre o luxo da cidade. O que surpreende os historiadores é o grau de planejamento urbano que Babilônia possuía. Ruas largas, sistemas de irrigação e um código de leis gravado em pedra, o Código de Hammurabi, considerado uma das bases do direito moderno. Mesmo em ruínas, Babilônia permanece um símbolo de avanço técnico e de colapso político. Cada tijolo ainda carrega inscrições em acádico antigo, como se a cidade continuasse falando com o presente através da arqueologia. A próxima cidade
é Ur dos Caldeus, o berço das primeiras civilizações. Muito antes de Babilônia, havia Ur, uma das primeiras cidades da Mesopotâmia. Localizada no atual sul do Iraque, foi escavada na década de 1920 pelo arqueólogo britânico Leonard Woolley. Ali, ele encontrou templos monumentais, tumbas reais e um zigurate central, uma pirâmide em degraus, que se ergue até hoje no deserto. Ur era uma cidade planejada, com ruas pavimentadas, canais de drenagem e casas de tijolos cozidos. Dentro de seus túmulos foram descobertos objetos de ouro, harpas e ornamentos de lápis-lazuli vindos de regiões distantes, provando que Ur mantinha uma rede comercial internacional há mais de 4.000 anos. Os registros cuneiformes encontrados nas ruínas descrevem uma sociedade avançada, com escolas, templos e tribunais. Ur também é citada como o local de origem de Abraão, figura central da tradição hebraica, o que dá à cidade importância histórica e cultural incomparável. A estrutura de seu zigurate foi parcialmente restaurada e continua a ser um dos monumentos mais impressionantes da Mesopotâmia antiga. Adiante temos as cidades submersas do Mar Morto. Ao sul do Mar Morto, o solo revela traços de antigos assentamentos carbonizados. A região é rica em depósitos de enxofre, e imagens de satélite mostram manchas brancas e cinzas cobrindo amplas áreas. Pesquisas recentes indicam que parte dessas formações pode ser resultado de impactos cósmicos ou explosões atmosféricas que ocorreram há cerca de 3.600 anos. No local, conhecido como Tal el-Hammam, foram encontrados muros derretidos e cerâmica vitrificada, marcas típicas de calor extremo. Os estudos publicados em revistas científicas sugerem que o evento que destruiu essas cidades teria a força de uma bomba moderna. Os restos arqueológicos se alinham com o período em que as crônicas antigas situam a destruição das cidades do Vale do Jordão, hoje associadas às lendárias Sodoma e Gomorra. A área é monitorada constantemente e novas expedições seguem analisando camadas profundas de sedimentos em busca de vestígios de ocupação humana. O interesse científico continua alto, pois poucos locais apresentam tamanho impacto e preservação geológica. Adiante temos Megido, a fortaleza de 1000 batalhas, no norte de Israel. A colina de Tel Megido guarda os restos de uma cidade que foi destruída e reconstruída mais de 20 vezes. Por sua localização estratégica no Vale de Jezreel, Megido controlava as rotas comerciais entre o Egito e a Mesopotâmia. As escavações revelaram portões fortificados, estábulos para centenas de cavalos e sistemas de abastecimento de água subterrâneos. Entre os achados mais importantes estão fragmentos de inscrições egípcias e artefatos datados do século X a.C., período associado ao reinado de Salomão. O local é tão simbólico que o nome Armagedon, usado em textos apocalípticos, deriva de Har Megido, Monte Megido. Hoje, Megido é considerado um dos sítios arqueológicos mais bem preservados de Israel e patrimônio mundial da Unesco. Suas ruínas ilustram o ciclo contínuo de expansão, guerra e reconstrução que marcou o Oriente Médio por milênios. A próxima é a cidade de Hazor, a maior cidade de Canaã. No norte da Galileia, Hazor foi uma das maiores cidades da região cananeia. Durante o segundo milênio antes de Cristo, seu tamanho chegava a 200 acres, superando qualquer outra cidade contemporânea. Escavações lideradas por Yigael Yadin nas décadas de 1950 e 60 revelaram palácios, fortificações e inscrições egípcias que confirmam sua relevância.
Entre os achados mais notáveis está uma camada de destruição por fogo intenso, datada do século XIII a.C., que coincide com o período em que diversas cidades cananeias desapareceram misteriosamente. Os portões monumentais e os depósitos de grãos preservados no subsolo mostram que Hazor foi um importante centro administrativo e comercial antes de sua queda. Atualmente, o sítio arqueológico é um dos maiores de Israel e segue revelando novos artefatos a cada escavação. A presença de nomes e eventos bíblicos nas inscrições egípcias antigas é um campo de estudo constante. A cidade de Pi-Ramsés, construída durante o reinado de Ramsés II, é citada como um dos centros de trabalho forçado de povos estrangeiros. Escavações identificaram depósitos de tijolos de barro, marcados com palha, o que coincide com relatos sobre construções realizadas por trabalhadores semitas. Mais ao sul, na região de Tebas, foram encontradas representações de povos asiáticos usando vestes e barbas típicas das tribos do Levante. Essas descobertas sugerem uma interação cultural constante entre o Egito e as populações da Canaã antiga. A arqueologia egípcia também trouxe à tona papiros e inscrições que descrevem pragas, êxodos e eventos climáticos intensos, permitindo comparações cronológicas com os relatos de textos antigos. E temos ainda as cidades esquecidas do deserto da Arábia. No deserto ao norte da Arábia Saudita, pesquisadores identificaram estruturas de pedra em formato de cometas e muros circulares, datadas de até 7.000 anos. Muitos acreditam que essas formações estão relacionadas às antigas rotas de caravanas que ligavam o Golfo Pérsico ao Mediterrâneo. Alguns sítios como Dumat al-Jandal e Al-Ula mostram arquitetura semelhante à das cidades nabateias de Petra, indicando uma conexão cultural direta. As escavações recentes revelaram tumbas monumentais e inscrições que mencionam divindades semelhantes às citadas em textos antigos. Esses achados ajudam a entender o contexto histórico dos reinos árabes mencionados em passagens antigas e ampliam a compreensão sobre o comércio e a diplomacia entre as civilizações do Oriente Próximo. Em pouco mais de 2 séculos de escavações, o solo do Oriente Médio revelou milhares de evidências que confirmam a existência de civilizações descritas nos textos antigos. As ruínas de Jericó, as colunas de Tiro, as muralhas de Nínive e os templos de Ur não são mais lendas, são fatos documentados. Cada sítio arqueológico é uma cápsula do tempo, guardando fragmentos de escrita, cerâmica e arquitetura que contam, com precisão surpreendente, a história do desenvolvimento humano na antiguidade. Essas descobertas continuam a desafiar o mundo acadêmico. Muitos historiadores modernos admitem que as descrições contidas em antigos manuscritos são mais acuradas do que se acreditava. E a cada escavação, uma nova cidade perdida volta a existir, não nas páginas de um livro, mas diante dos olhos do presente. O legado das grandes cidades bíblicas não está apenas em sua grandiosidade, mas na forma como elas ajudam a reconstruir os capítulos esquecidos da história humana. Do Eufrates ao Nilo, do Jordão ao Mediterrâneo, cada pedra retirada do solo fala de um passado em que fé, poder e civilização se encontravam sob o mesmo céu. E enquanto o deserto continua a esconder segredos, a arqueologia prossegue, escavando não apenas a terra, mas o tempo,